Fala galera! Vocês perceberam a mudança na vinheta, né? É porque agora não é hora de historinha, é hora de assunto de adulto e de criança. E aqui eu trago informações para os adultos conversarem com as crianças. Mas se você é criança e tá assistindo esse vídeo, eu vou dar uma sugestão. Chama um adulto bem bacana para vir ver esse vídeo e vai lá e assiste a historinha da Lulu Adora Histórias. Ou pode assistir outras historinhas também. E depois você, criança, conversa sobre a historinha e o adulto conversa sobre esse vídeo. Tá combinado? E neste quarto e último episódio, eu converso com a pedagoga especialista em educação infantil, Daniela Pureza, sobre o tema valorização da diversidade. Aceitação de diferença, se existe preconceito, não existe preconceito entre as crianças, como que um adulto vai abordar esse assunto com a criança? Já se aborda, já se fala isso com criança, né? É muito bom ver o olhar das pessoas, né, para essa valorização das diferenças, não só para aceitação, mas para valorização, né? Da gente ver como é importante, como é bom a gente ter um mundo com pessoas diferentes, né? E a gente trabalhar isso com os pequenos, fazer com que os pequenos entendam, né, que as diferenças existem sim, e que elas estão aí, e que é muito bom que elas existam. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, é um trabalho de dia a dia, e quanto mais a gente puder conversar sobre isso, melhor. O quanto que o ambiente familiar, o exemplo que essa criança tem em casa ou na comunidade que ela participa, o quanto que isso vai impactar também na construção dessa criança, desses valores de aceitação ou não aceitação, até valorização da diferença, como tu falou. Isso, na verdade, é essencial, né? Porque a criança, ela aprende muito com a observação e com a imitação. Então, a gente tem que agir em conformidade com o que a gente espera deles. Não adianta, e aí falando um pouco, né, do universo escolar, mas também como mãe, porque eu também sou mãe, não adianta a gente falar com eles sobre a diferença, sobre como é importante a gente valorizar o outro, né, respeitar o outro, se eu no dia a dia eu não respeito, né, com os pequenininhos. Não adianta a gente falar sobre a importância do dividir, a importância do, né, o compartilhar os objetos, se eu mesmo não compartilho, né? Então, primeiro de tudo, tanto em casa quanto na escola, né, o exemplo eu acho que é o fundamental. Como que a gente aborda esse tema? Primeiro é a questão do exemplo, eu acho que é a primeira coisa que tem que surgir, e muita conversa. Eu acho que conversar sobre os sentimentos, né, sobre as emoções, né, e eu acho assim, até que em pequenas situações, falando aí de crianças pequenas, né, porque a criança, ela muitas vezes ela observa a diferença e ela comenta, e ela não comenta com o intuito de ferir, com o intuito de magoar, ela comenta porque ela observou uma diferença. Então eu acho que a gente aproveitar esses momentos, pequenos momentos do dia a dia, que quem é mãe e pai sabe, né, vivem, para trazer uma reflexão para a criança, né? Vou dar um exemplo. Minha filha, ela tinha acho que uns 3 aninhos na época, e eu levei ela para fazer aula de balé, e veio uma colega dela, né, com a mãe, acho que estava com a mãe, e ela foi colocar o colã do balé, e ela era mais gordinha. E a minha filha, na hora, ela olhou e disse: nossa, mãe, como ela é gorda. E eu sei que ela não falou na maldade, é uma criança de 3 anos, ela não tem ainda, ela não percebe que essas palavras vão ferir o outro, né? Mas é uma oportunidade, isso aconteceu, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar como adultos, né? Como pais ou como educadores, aproveitar essa situação para trabalhar isso com a criança, né? Eu chamei ela para um cantinho, né? Eu disse: filha, as pessoas são diferentes, né? Tem pessoas que são mais gordinhas, tem pessoas que são mais magrinhas, tem pessoas que são altas, baixas, e tudo bem. Agora, a gente tem que pensar, quando a gente vai falar uma coisa, se isso vai magoar o outro. Você gostaria? Você acha que foi um comentário legal? Né? Então, assim, claro que ela tinha 3 anos, uma conversa só não vai ser o suficiente, né? Mas eu acho que nessas pequenas situações do dia a dia, a gente constrói isso com eles. E tratando de escolas, os professores podem fazer muitos projetos com as turmas, né? Os projetos, muitas vezes, eles são criados a partir do interesse ou da necessidade do que aquele grupo ou que aqueles alunos estão mostrando no dia a dia, né? Muitas vezes, esses projetos criam espaços para a gente trabalhar esses pontos que são importantíssimos.